Olá pessoal, meu nome é Nara, bem-vindos ao meu canal. E no vídeo de hoje a gente vai conversar sobre a minha estante, né? Vai ser um tipo de bookshelf tour, mais ou menos resumido. Porque recentemente eu comprei essas duas estantes aqui para terminar de tirar meus livros de caixa, que eu mudei de casa, então agora estão todos expostos, todos muito bonitinhos. Eu tenho duas estantes aqui de livros de ficção e duas de não ficção. Separe meus livros por esse tipo. Os livros de ficção, com exceção de literatura russa, eu organizo eles por ordem cronológica de publicação. É uma coisa que eu gosto bastante. Eu fiz já faz uns 2 anos atrás eu fiz isso, gostei do resultado, achei bem interessante seguir, né, toda a reorganização de estante. Eu seguia esse padrão de os livros de ficção organizar por ordem de publicação. Já os livros de não ficção, eu organizo por temas. Então, por exemplo, aqui são livros sobre livros, aqui é livros de história em geral. Então vamos começar. Então, como eu digo, como é ordem cronológica, começamos pela antiguidade. Eu tenho esses livros aqui, eu tenho mais alguns relacionados à antiguidade, mas não estão aqui porque é xerox, enfim. Então, na minha estante eu tenho essa pilha aqui, que é Safo, Ovídio, Virgílio, Querrias e Callirhoe, que é considerado o primeiro romance, né, assim, uma narrativa de forma romanceada, Gilgamesh, essa coletânea de poemas que eu acho muito interessante, e Ilíada ali em cima do Homero. Aí, passando para a antiguidade, a gente entra mais ou menos na Idade Média que eu tenho, né? Então começa com a Divina Comédia do Dante, depois tem o Decamerão, o Popol Vuh, que é de 1500, mais pouquinhos assim, então já fica uma coisa interessante, porque aqui do lado a gente tem o Pantagruel e Gargantua, então os dois foram publicados no mesmo período, eu acho isso muito interessante. Don Quixote, né, vai estar aqui, em 1606, se não me engano. No mesmo ano saiu o Rei Lear, do Shakespeare, então está aqui do ladinho. Depois esse aqui é Viagens de Gulliver, já entramos no século XVIII. Então aqui Viagens de Gulliver, Voltaire, Tristan Shandy, tanto o Voltaire, né, no caso o Cândido, o otimismo do Voltaire, quanto o Tristan Shandy foram publicados no mesmo ano. Voltaire, se não me engano, foi em janeiro. E o Tristan Shandy foi em dezembro do mesmo ano. Depois aqui tem o Castelo de Otranto. O bacana, né, do Castelo de Otranto é que ele é, digamos, considerado, né, o fundador da literatura gótica. Então aqui continua. Então a gente tem a Frances Burney com esses dois livros que eu apoiei da Pedra Azul. Foi financiamento coletivo do Cecília. E aí na recompensa eu escolhi recebeu Evelina também. A Frances Burney foi uma forte influência para Jane Austen. Depois, seguindo na literatura gótica, tem aqui o Monge, também da Pedra Azul, do Matthew Gregory Lewis. Aí vem o Goethe. Então eu tenho Os Anos da Aprendizagem, Fausto em 2, depois outro livro de literatura alemã desse mesmo período, que é esse aqui, eu não conhecia, encontrei no sebo, fiquei curiosa e peguei. Depois tem Percy Shelley e junto com ele a Mary Shelley. Então está aqui os dois juntos. Eu tenho duas edições de Frankenstein, eu tenho a edição da Penguin brasileira, né, essa aqui que seria a de 1831, que ela acabou fazendo uma revisão do texto de 1818. Que eu também tenho, que é essa aqui. Depois eu tenho uma seção Jane Austen, né? Eu deixei eles todos juntinhos aqui. Tá faltando Persuasão para completar a coleção de Jane Austen. Depois tem Chateaubriand, e aí é curioso que entra o americano, o Poe. Ele tá aqui junto com o Byron, o Lord Byron com o Dom Juan. Esse aqui, As Aventuras do Rocambole, ele é o fundador do estilo do folhetim. Então está aqui, porque eu tenho um livro aqui de não ficção que estuda o folhetim, então ele é muito importante. E acho que foi um achado, eu considero ele que eu fui um achado encontrar ele no sebo, porque eu nunca tinha ouvido falar. Depois aqui a gente começa com Stendhal, de 1831, 1830. Depois vem o Balzac, depois vem o Hawthorne, voltamos para um americano. Depois tem outro Balzac, A Mulher de 30 Anos. Morro dos Ventos Vivantes, Jane Eyre, os dois foram publicados no mesmo ano também. Essa coletânea de folhetins que tá escrito, mas na verdade são críticas de teatro que o Martins Pena fez, é brasileiro. Depois tem a George Sand, com A Pequena Fedete, que foi uma grande influência para a primeira fase do Dostoiévski, então eu fiquei curiosa e assinei o Clube da Literatura Clássica só para receber ele. David Copperfield, do Dickens, saiu em 1850 e um ano depois saiu Moby Dick. Eu tenho essas duas edições, uma do Clube de Literatura Clássica também, que eu assinei principalmente por causa das notas de rodapé, e essa edição da Kozak, que foi a leitura que eu fiz. Eu li Moby Dick, se não me engano, acho que ano passado, assim. Fiquei um mês lendo Moby Dick e foi incrível. Apesar dos capítulos sobre baleia, enfim, cetologia,
É sensacional o livro. Depois tem Primeira Brasileira, aqui nessa grande parte, ó, é de 1853. Opúsculo Humanitário, da Anísia Floresta. Inclusive vai cair no vestibular. Então, caso você conheça algum vestibulando que pretenda prestar FUVEST, ou que vai presentear algum vestibulando, enfim, vale muito a pena conhecer essa coleção Escritoras do Brasil do Senado. Os livros custam, se não me engano, R$10 e o frete é grátis. Então, eu tenho outros livros aqui dessa coleção espalhadas, mas esse é o primeiro, de 53. E esse Opúsculo Humanitário é tipo um entre aspas, manifesto feminista pra época. Depois tem Noite na Taverna, a Norte-Sul da Gaskell. Madame Bovary também tem 2 edições, tem um da Penguin e tem essa da Nova Alexandria, que tem um processo que o Flaubert teve que enfrentar por causa desse livro. A Mulher de Branco, outro livro do Flaubert, o Salambô, e outro livro dessa coleção Escritoras do Brasil. Esse aqui chama Crancos Sociais, é uma peça teatral da Maria Ribeiro e é de 1865. Então, como vocês viram, né, aqui eu organizo por data de publicação. Para me ajudar, eu coloco esses post-its aqui. Depois eu tiro alguns ou deixo, enfim, não atrapalha em nada. E aqui já é a reta final do século XIX. Então, eu tenho, por exemplo, outro do Flaubert ali, o Educação Sentimental. Aí vem Machado de Assis, o primeiro livro dele, Ressurreição. Depois tem o Fantina, que é um romance também mais ou menos dessa mesma época. Enfim, aqui já é a reta final do século XIX. Então, como vocês podem ver, tenho 2 edições do Oscar Wilde. Tem mais um item aqui da coleção Escritoras do Brasil. Esse aqui é a Judia Raquel. E esse aqui é A Mulher Moderna, da Josefina Álvares de Azevedo, de 1891. Judas Obscuro, quero muito ler. Comecei, mas não engatou a leitura. Aí aqui a gente já entra no começo do século XX, então tenho essa coleção de escritos do Eça de Queiroz, Machado de Assis, João do Rio, que eu gosto bastante, então tem 2. Como vocês podem conferir, eu não sou muito da literatura contemporânea. Digamos que minha preferência pessoal é o século XIX, mas quero aumentar, né? O leitor sempre quer aumentar mais a sua biblioteca, a sua experiência de leitura. Aqui na parte de cima eu deixo os box, né? Porque daí não tem o risco de estragar. Então eu tenho aquele box do Shakespeare, o primeiro, o box das Mil e Uma Noites, o box do Lima Barreto. Tenho essa trilogia aqui de ficção científica. Tem o box do Fernando Pessoa, os contos do Tolstói, a Ilíada e a Odisseia e esse Contos Góticos da Nova Fronteira. E depois, terminando a área de ficção, eu tenho os russos, então eu tenho mais ou menos 3 prateleiras só de literatura russa, que é uma coisa que eu gosto bastante. Mas também é algo que eu preciso diversificar um pouco mais. Então eu tenho tudo isso aqui do Dostoiévski, né? Nem posso falar que eu não gosto dele, porque digamos que metade da minha biblioteca de russos é Dostoiévski. Quer dizer, 1/3 na minha biblioteca é Dostoiévski, depois o outro terço é o Pushkin, que é esse aqui, e depois o outro terço é o Turgenev, que eu tô no projeto de leitura da obra dele. Mas voltando, aqui é o Dostoiévski. Aí aqui eu mais ou menos organizei em ordem cronológica, mas nem tanto. Então, por exemplo, esse aqui é o Viagem de Petersburgo a Moscou. É um escrito da virada do século XVIII pro XIX. Inclusive, assim, o escritor, ele foi preso pela Catarina Grande por causa do que ele escreveu. Enfim, tá aqui, ele foi perseguido. Depois vem o Pushkin, que também é um autor que, né, gosto nem um pouco. Então eu tenho essas 2 edições, A Filha do Capitão, A Dama de Espadas. Inclusive, essa história, Dama de Espadas, é sensacional. O Cavaleiro de Bronze e Outros Poemas. Esse aqui é a prosa dele reunida, né? Tudo de prosa que ele escreveu. Que o Pushkin escrevia prosa e poesia. O Evgeny Onegin. Esse aqui é a poesia selecionada. O Evgeny Onegin no teatro. Então essa edição da Folha traz o texto, né, da ópera. E um CD com a apresentação. E depois outra edição da Evgeny Onegin. Depois vem a parte do Gogol. Alguns livros que eu fiz, então esses 2 aqui eu que fiz. Aí baixando aqui na outra prateleira, a gente tem o Oblomov, um dos meus livros favoritos da vida. Já li 2 vezes já. A gente entra na seção Turgenev, que é isso aqui. E depois na seção Tolstói, que é essa aqui, além do box que tá na parte de cima, Guerra e Paz. E aqui já é outros livros do início do século XX, né? Início da Rússia Soviética. Então tenho aqui. Depois baixando eu tenho alguns livros do Asimov. Um dos meus projetos pro ano que vem é começar a ler os livros do Asimov, que é um autor que eu gosto bastante, que eu li já a trilogia Fundação e gostei bastante. Aqui são contos em geral. E por fim, a estante miscelânea. Acho que todo mundo tem uma estante assim. Então tem
coleção de livros da Pinária aqui de América Latina. Depois entra mais ou menos a minha coleção de Borges, que eu gosto bastante. E aqui são coletâneas de contos brasileiros. Então tem folhetim, 100 melhores contos, contos góticos e essa edição de Sino e o Relógio, que são contos da era romântica. E aí a gente entra na parte de não ficção. Então essas duas prateleiras aqui são de não ficção e em cima também tem livros. Então aqui são alguns livros de edição especial, livros pesados também. Aqui também entra edições especiais, aqui também. E aqui a minha compra mais recente, que foi O Senhor dos Anéis. Então, para começar, eu organizo também a estante por temas nesse caso. Então, essa aqui ficou principalmente livros sobre livros que eu tenho, né? Livros de estudo. Aqui são livros de história. E depois, essa parte aqui é tudo de biografia. Confesso que eu fiquei surpresa quando eu vi isso, porque eu não achava que eu tinha tanto livro de biografia assim. E aí quando eu fui organizar e ajustar aqui a biblioteca, eu percebi o tanto que eu tinha. Então, para começar nos livros sobre livros, eu tenho, por exemplo, esse livro aqui de história sobre o livro. Então, o aparecimento do livro, Bibliotecas do Mundo Antigo, O Infinito em um Juco, O Mundo da Escrita, O Livro no Brasil. Esse aqui é sobre imprensa feminina no século XIX. Aqui são mais ou menos guias, história da literatura, história da leitura, enfim. Aí entra a seção Alberto Mangel, que eu também gosto bastante. Então são esses livros que eu tenho. Como ler livros. Aí depois começa aqui já livros teóricos mesmo da área de literatura, enfim. Então tem Teoria do Romance, alguns livros do Roger Chartier, que ele é um historiador da leitura, digamos assim. Então tem historiador do livro, tem historiador da leitura, do mercado editorial. Então, por exemplo, eu tenho o Roger Chartier, ele é específico na leitura, as práticas de leitura. Depois tem Franco Moretti, que é um teórico que eu gosto bastante. Antônio Cândido, mais alguns aqui de ensaios. Aí baixando já são livros específicos, né, assim. Eu considero aqui esses aqui livros teóricos gerais, né? Não é relacionado a uma obra específica. E aqui já são relacionados à obra específica ou escritor falando sobre o ofício. Então tenho esses dois aqui que comentam sobre Borges. Esse aqui comenta sobre 3 livros, que é o do Thomas Mann, do Gustave Flaubert. Tenho, acho que 2 aqui sobre Machado de Assis, alguns do Lima Barreto também. Aí tem escritor falando sobre escrita, aula sobre Shakespeare. Aí esse aqui é o livro do folhetim que eu comentei. Então, nesse livro aqui, essa autora brasileira, a Marlise, ela faz realmente uma história do gênero folhetim. E aí, o primeiro livro que ela analisa é esse aqui, do Rocambole. Depois, voltando, tem a seção Robert Darnton, que é outro autor que eu gosto bastante. Aqui ele é um historiador do mercado editorial, né, no caso, no iluminismo francês. Então tenho esses livros dele. Aqui são alguns teóricos, livros de história, que é a miscelânea, digamos assim, mais especificamente sobre Rússia, que eu tenho. Quero muito aumentar essa seção. E aqui a gente entra em história geral. Então esses aqui é tudo sobre história. Então aqui seria a parte de história geral. Então também tentei organizar mais ou menos por ordem cronológica, só que ficou meio bagunçadinho por causa da largura das prateleiras. Então aqui, por exemplo, tá a minha história antiga, né, o que eu tenho de história antiga. Aí aqui a gente entra na Idade Média, com um autor que eu também, né, como vocês podem ver, eu gosto bastante, que é o Carlo Ginzburg. Depois continua com a Natalie Simon Davis, também uma historiadora que eu admiro pra caramba. Aí a gente sobe e vem pra Idade Média, continuando. Então tenho sobre cavalaria, sobre esse nascimento do cemitério, sobre os reis taumaturgos, que é um clássico da historiografia. O Renascimento, sobre o Renascimento, né, ele comenta muito sobre os outros renascimentos que tiveram, então está aqui. História da vida privada, e a gente entra mais ou menos no século XIX, com a partir daqui, né, então tem esses livros do Peter Gay, que eu gosto bastante também. Demorou um pouquinho pra eu conseguir eles, e falta 2 ainda pra completar a coleção. São mais caros, mas um dia a gente consegue. Depois entra aqui mais ou menos uma seção de trabalho, mundo do trabalho, que teve uma época que eu fiquei obcecada por esse tema, então comprei vários livros. Li todos também, gosto bastante do tema. E aí aqui continua, e aqui é acho que um dos mais especiais aqui, que é o Star Trek História, né? Esse livro aqui, que relaciona mesmo a série Star Trek com a história dos Estados Unidos. Então acho esse livro sensacional, inclusive quero reler ele. Aí baixando aqui, né, as duas últimas, essa prateleira aqui seria meu
história do Brasil, eu digo assim, história, porque em livros sobre livros também tem história do Brasil, o mercado editorial brasileiro, mas aqui é história. Não tem nada relacionado a livros aqui. Então tem esse Brasil, uma biografia, a história concisa do Brasil do Boris Fausto, esse aqui sobre modernidade ou da rua, A Morte é uma Festa, Cidade Febril, que eu gosto bastante, livros do Nicolau Shevchenko, que eu também gosto bastante, tem esses dois aqui, outro do Boris Fausto. Aí aqui eu considero livros teóricos mesmo, de história. Enfim, na minha cabeça faz sentido. Então tem Vigiar e Punir do Foucault, os livros do Marx tá aqui, livros de teoria de história mesmo, então, por exemplo, o Sobre a História, o Apologia da História, do Mark Bloch, textos da disciplina mesmo, né, enfim. E por fim, a seção de biografia, então tenho essa aqui e vai até lá. Então a gente começa com Dostoiévski, né? Nem gosto muito, então falta só o último volume da biografia dele pra eu ler, que é uma Cinza. E não é assim, eu brinco que não é exatamente uma biografia, porque esse último volume, o Cinza, ele é tipo uma leitura guiada dos Irmãos Karamazov. Então quando eu for reler os Irmãos Karamazov, aí eu pego, aí eu compro esse último volume pra poder ler. Depois tem biografias aqui de escritores russos, né? Então, por exemplo, esse aqui é do Pushkin. Esse Anjo da Vingança é de uma revolucionária russa. Depois tem do Gogol, depois do Goncharov, do Oblomov. Depois tem coletâneas aqui, por exemplo, As Esposas, que eu gosto bastante. Essa aqui é Memórias da Filha do Tolstói, a biografia da esposa, né, do Tolstói, a Sofia, e os diários dela. Aqui tem projeto de leitura no canal. Esse aqui é do Dostoiévski, pelo Stefan Zweig. Também tem a autobiografia do Stefan Zweig, que ele escreveu da Maria Antonieta, e esses dois aqui também foram escritos pelo Stefan Zweig, se não me engano, do Américo Vespúcio. Depois tem Elias Canetti, que segue mais ou menos, pelo que eu entendi, assim, segue mais ou menos a biografia do Stefan Zweig, que é essa virada após a Primeira Guerra Mundial. Depois tem biografia da Mary Shelley e da sua mãe, nessa edição aqui da Dark Side. E aqui continua outras biografias. Então tem do João do Rio, tem do Napoleão, tem do Lima Barreto, tem do Machado de Assis, Amos Oz tá aqui no cantinho verdinho, do Borges, do Drummond. Esse aqui é um diário, esse aqui também é brasileiro, a Jovita e a Anísia Floresta, a autobiografia dela. O Polímata do Peter Buck, que é uma série de pessoas que ele analisa, estuda. E aqui são livros estranhos, né? E é isso. Acabamos o rapidinho tour aqui pela minha estante. Quem tiver curiosidade de algum livro específico, pode comentar aqui. E a gente se vê no próximo vídeo. Se você assistiu até aqui, muito obrigada e até!